Bom, meus amigos, me desculpa aí, mas eu fui fazer o gesto, colocar o dedo aqui, e terminei tirando o vídeo, mas eu vou dar sequência, tá? Eu coloquei continuação para que vocês saibam, tá? Continuação da live, correto? Então, como eles escondem o BO? Como eles fazem para esconder o BO? Né? Os parentes têm medo. O filho correu. Colocaram para correr, viu? Mataram o pai, colocaram o filho para correr que morava junto. Os BO eles tentam esconder da população. Ou seja, fogem. Então, até que me prove o contrário, eu continuo acusando esse delegado aqui, ó, por fazer fraude em entrevista e fraudar um assassinato para não querer investigar por conta de prefeito, por conta de vereador, assassinos, né? Tirou o rabo fora. E aí veio aqui na entrevista dele que desqualificar o cara, falando que o cara não era nada que prestasse, porque o cara ia responder processo, poderia até ir preso. Não, delegado, não. Se o cara fosse bandido e tivesse que responder um crime, ele é ser humano. E a sua obrigação como delegado é investigar. 2 anos eu estou cobrando e vou cobrar. 2 anos. E vocês não conseguiram decifrar, né? Nem a pau esse homicídio. Aí eu quero falar à população franco-rochense, povo brasileiro, como esses caras são bandidos e por isso querem de todo jeito se manter no poder, porque é muito fácil. Tá aqui, ó. A perseguição do PT contra Rodolfo Pimenta. Meus amigos, eu tenho entrevista na íntegra, né? Por isso que eu não tenho medo de falar. Vocês entenderam agora? Deu para vocês entender que quando eu falo desses caras, eu não tenho medo porque eu tenho prova, isso aqui é prova, eu tenho prova documental, eu tenho prova em jornais, eu tenho prova em câmera, eu tenho prova, umas pá de prova para provar de tudo quanto é jeito. Agora, o que nós não podemos deixar é que a Marielle seja evocionada pelo mundo, enquanto nós temos em Franco da Rocha 6 assassinatos políticos. 6 assassinatos políticos, fora as tentativas. Esse rapaz, o Evandro, que era dono de um jornal em Franco da Rocha, a voz das cidades, está foragido não, né? Está sumido de Franco da Rocha por denunciar a mãe
e o candidato a prefeito. E no dia que ele denunciou que o prefeito passou lá, deram o tiro no jornalista. Você sabe aonde esconderam a moto? Dentro, preste bem atenção no que eu vou falar, dentro do comitê do prefeito. Sabe quem apareceu lá? O sargento da polícia e o delegado doutor Nivaldo Santana. Quando chegam a viatura na porta, o que é que acontece? São recebidos pelo sargento, que naquela hora seria a autoridade máxima, correto? E pelo delegado, que agora é ex-delegado, porque eu, Gerson Eusébio de Mello, fui lá, né, na Procuradoria da Terceira Região Federal e fiz ele perder o cargo de delegado. Correto? Tem mais crime? Tem. Devia fazer hoje? Devia. Nós temos aqui, eu tenho em mãos aqui, mais 5 crimes. Eu tenho em mãos mais 5 assassinatos de 5 vereadores. Me mostra um que foi desvendado em Franco da Rocha. Então eu vou ter que ir, né? Pedir para Nações Unidas, correto? Vou ter que procurar as Nações Unidas, levando toda a documentação e as provas que eu tenho, e exigir que sejam investigados em Franco da Rocha todos esses crimes contra 5 vereadores, 6, que é crime político, e foi constatado. Um brigou com a mulher, outro era traficante também. Olha também, o cara morreu, viu? Depois que morre, a polícia de Franco da Rocha, estou falando a polícia, não é todos, eu não estou colocando aqui todos no balaio, né? Porque nem todos os policiais são bandidos. Tivemos o caso hoje, muito importante para o Brasil, provado, né? Que nem todos são iguais. Tivemos a rota hoje matando 11 vagabundos, prenderam mais uns 2 agora à noite, né? Serviço de inteligência da Polícia Civil, serviço de inteligência do GAECO, e por que não fazem em Franco da Rocha? Vão ficar assim? Vão ficar impune? Roberto Seixas manda matar, fica impune. O Kiko manda matar, fica impune. O Marcelo Negro e o Márcio Chiquitini manda matar, fica impune. Os caras roubam a cidade, fica impune. É isso? É isso que vocês querem para a cidade de vocês? Ou seja, para a nossa cidade? Ou seja, para o nosso município? Toda a população de Franco da Rocha, esses caras criaram um sistema psicológico de amedrontar as pessoas com polícia banda podre. Policiais banda podre. Aqueles banda podre mesmo. Não polícia de verdade, viu?
Nós estamos falando dos banda podre, que infelizmente existe em todo lugar, a gente sabe. No Rio de Janeiro tem um monte, né? Em São Paulo também tem. Mas olha, a grande maioria são polícias decentes. Mas eu não sei o que tem em Franco da Rocha, que tudo que não presta vem para Franco. Vamos dar um exemplo? A penitenciária P1, aquela que vai para Cajamar, a P1 e a P2, veio para Franco da Rocha. Hospital Juqueri, Franco da Rocha. Né? O semiaberto, Franco da Rocha. Penitenciária feminina, Franco da Rocha. O CDP, Franco da Rocha. A Fundação Casa Antiga FEBEM, Franco da Rocha. Masculina e feminina, Franco da Rocha. Para completar, quando a gente fala que tudo que não presta vem para Franco da Rocha, tivemos antes aí de ser preso a vinda do Zé Disseu, tivemos a vinda do Lula, tivemos a vinda da Dilma, que precisa ser presa, e tivemos a volta do pai do prefeito, o Maurici de Lima Moraes, que recebeu o título de cidadão moratense. Presta bem atenção. Agora pergunta para o Maurici quem matou o Toninho do PT. Pergunta para o Maurici quem matou o Celso Doniel. Toninho do PT, para quem não conhece, era de Campinas, prefeito de Campinas, que não concordava com as roubalheiras do PT. Celso Daniel, para quem não conhece, era prefeito de Santo André, onde tinha o esquema de corrupção, como tem em Franco da Rocha, na empresa de ônibus. Ele não concordou e foi mandado para o espaço. As sete testemunhas que tinha no caso Celso Daniel, foram todas mortas pelo PT. Né? Pelo PT. Então, o que é que acontece, gente? Os caras, psicologicamente, eles criaram esse clima em Franco da Rocha, onde todo mundo não pode ver e falar em Marcelo Negra. Onde ninguém pode falar no Cricolândia, Kiko Seriguinho. Onde a gente não pode falar do Maurici. Por quê? Não, eles mandam matar. Não, eles mandam fazer isso. É isso o que foi criado dentro de Franco da Rocha. Agora eu pergunto para o delegado, né, que não quer investigar, que não investigou, que desqualificou tanto a vítima que morreu, quanto deixou o próprio jornal do Kiko, desse Cricolândia, do PT, também desmoralizar a outra vítima que tomou um tiro, que foi jornalista, desqualificando o cara e falando quem é o Evandro Oliveira. Eleição 2016. Jornal Locomotiva,
que era do prefeito Kiko. A desqualificação feita por alguns canalha, porque para mim são canalha, não foi justo. Se a Marielle era a Marielle e tinha os problemas que ela tinha, talvez com milícia, né, talvez com polícia, talvez com por defender, né, e ser contra bandido, o Cambá 4, eu não estou fazendo nada diferente. Eu estou defendendo o cidadão de bem e pedindo, exigindo para que esse delegado volte a fazer uma entrevista em um canal de televisão, né? Explicando para a população por que ele não prendeu até hoje o George, que responde por esse crime, por que ele não prendeu o prefeito até hoje de Franco da Rocha, porque também responde por esse crime. Estão respondendo processo criminal. E eu queria saber por que a justiça demora tanto para pôr esses bandidos na cadeia. Eu lhe garanto uma coisa: se fosse um cidadão que tentasse se defender de um assalto ou para proteger a própria família, esses caras já tinham colocado na cadeia. Queria fazer uma pergunta, que nós estamos aí há mais de 2, 3 meses com o estrupador fazendo o que quer na Paradinha, na Baltazar Fidelis, naquela região. O mesmo cara que é conhecido, por que até agora não colocaram a mão nele? Será que é amigo do prefeito? Será que é amigo do Nivaldo Santana? Porque, é complicado. Porque sendo amigo desses caras, não vai para cadeia. Se vocês quiserem, eu provo. Tivemos aqui o Melancia, que aí começou a entrar com o debate comigo, e aí eu falei para ele: você é homicídia, você matou 2 pessoas, matou um na paradinha, né? E matou outro no rodeio. E não existe, que eu procurei para as burguês saber, não existe o BO, porque o prefeito está na mão desses vagabundos. Eu procurei saber. No dia que o Edilson dos Santos foi preso no cemitério, no enterro de um dos parentes aí próximo do prefeito e do pai dele, né? Junto com a mãe. A mãe não, a mãe já saiu do carro e já teve a cobertura do filho, que é prefeito, do Nivaldo Santana, que é delegado, e de outras autoridades presentes. O Edilson, não. Ele segurou a bucha. Foi preso com mais ou menos 600 e poucos mil no porta-mala do carro, né? Mais uma arma raspada, tentando matar um cidadão que ele tinha trabalhado na política pro Kiko e eles não tinham pagado. E o cara foi cobrar, ele sacou a arma e saiu correndo atrás do cara. Foi quando veio uma viatura e pegou.
Quer dizer, levaram o dinheiro e quando chega na delegacia, esse dinheiro também some. Só apareceu R$ 1.500. Eu gostaria de saber aonde foi parar os outros 600 e poucos mil reais. Ficou de presente para que o caso fosse abafado como foi abafado até hoje. Né? Como foi do Júlio Calegari, como foi do Gilson Rosa, como foi do Zé Carlos, como foi do Carlinhos, né? Como foi do Rodrigo Fedrizoni. Nós não podemos aceitar esse espetrário bandido, ou seja, essa facção que foi criada entre Marcelo Nega, Márcio Chiquitini, Roberto Seixas e o Cricolândia e o Maurici. Aê, Morato, dá título de cidadão para esses canalha, esses verdadeiros bandidos. Vocês deviam primeiro ver a vida pregressa desses canalha para vocês poderem fazer isso. Correto? Por isso que hoje, gente do bem não quer sair candidato em Franco da Rocha. Primeiro, são coagidos, são ameaçados, né? E temos essa turma aí, que são a turma do compra-votos. Tem outra que eu queria falar aqui, que está na minha frente, eu vou ter que falar. A morte do Carlinhos estava presente no dia da morte o vereador Pablo Cunha, que seria a testemunha-chave. Mas a mando do Marcelo Nega, que já tinha pedido para ele parar de andar com Carlinhos, porque iria acontecer alguma coisa com Carlinhos, e se ele tivesse junto, aconteceria com ele também. Aconteceu. Né? O Pablo Cunha ludibriou a justiça, mentiu no seu depoimento e acusaram duas pessoas que não estavam naquele local, que não cometeram o assassinato. E encobriram dois policiais militares que praticaram o assassinato. Então a morte do Rodolfo vai ficar assim, que eu quero saber? Falei para vocês que hoje, dia 4, eu ia fazer um especial falando do Rodolfo Pimenta. O Rodolfo Pimenta, que o próprio George deu um cartão de R$ 10.000 por mês para ele gastar como ele quisesse, no que ele quisesse, com senha, com tudo. Para ele não abrir a boca, não abrir o bico. Ele veio perguntar para mim: Gerson, o que é que eu faço? Ou você vai para a delegacia denunciar ele, ou para o fórum, ou eu vou na delegacia e falo que eu vi você, ele dando o tal cartão para você. E aí você vai responder junto com ele. E assim ele fez. E aí começou a luta, né, dos caras. Primeiro lugar, convidaram o cidadão, compraram 1 quilo de droga, de cocaína,
para colocar dentro do carro do Rodolfo Pimenta, antes de matá-lo, para que ele fosse preso por tráfico de droga. Ô doutor, dá outra entrevista e fala isso. Eu aguardo, não tenho pressa não. Já esperamos até agora. Dá outra entrevista, doutor. Fala isso. Se o senhor quiser, eu mostro o cara. Vocês não estão mexendo com o otário. E eu não vou deixar quieto, não vou me calar. Temos 6 crimes que eu vou correr atrás para ser desvendado. Crime político. Crimes políticos. Que aí o Nivaldo Santana faz de tudo para desqualificar. E aí fala que o cara é traficante, que o cara é bandido, que o cara é porra. Pode ser o que foi, ele era vereador, tinha que ser descoberto. E aí, né, faz o seu trabalho, que é investigar e colocar o malandro, o bandido, o vagabundo que mandou, né? E que o que matou. Porque esse aqui foi uma covardia. Conhecia o Rodolfo. E deu 10 tiros. 8 no peito e 2 na cara. Hoje, dia 4 de abril, aproximadamente exatamente esse horário, o prefeito de Franco da Rocha, o vereador de Franco da Rocha, ceifaram a vida de um pai de família que quem conhecia em Franco da Rocha, né, teve um passado, né, como o delegado fala aqui, vamos falar complicado, né? Um passado complicado, que tinha pagado pelos seus crimes, que tinha se regenerado, que o PT tirou ele de vara enroscada, que o PT colocou eles em vara enroscada, que o PT, o próprio prefeito Kiko, colocou ele em várias enroscadas. É que quem está morto não fala, né? Mas se vocês quiserem, eu posso adiantar algum. A queima dos carros do doutor Paulo, que foi candidato a prefeito em 2000, pelo PT em Franco da Rocha, o Kiko mandou tocar fogo para que ele ficasse com medo. Inclusive o doutor Paulo também é outro que está fugido de Franco da Rocha, viu? Foi secretário da penitenciária secretário foi diretor, né, aí do hospital psiquiatra, né, dos presos. Esse também está vazado, com medo do PT em Franco da Rocha. Eu tenho na íntegra a entrevista também do doutor Paulo, onde ele acusa o PT de ter feito isso na casa dele. E ele fala ainda: me arrependi de ter saído candidato pelo PT. O repórter do Kiko, o repórter
do Kiko, do jornal Locomotiva, pergunta para ele: o que é que você acha da política de Franco da Rocha? Qual foi a sua experiência? Ele responde para o repórter: uma das piores que eu já tive na minha vida. De onde eu não esperava, por ser filiado e por ter saído candidato a prefeito pelo PT, foi de lá que veio a ordem para tocar fogo nos meus carros, para tentar pegar a minha família, onde eu tive que dormir dentro do CTP, né? Ou seja, foi protegido pelos presos. Presta atenção. Foi protegido pelos presos porque não confiava na bandidagem da política em Franco da Rocha. Eu tenho na íntegra a entrevista dele. Na íntegra. Quando ele fala que a pior experiência foi essa. Tivemos o caso do Amaral, que foi vereador, foi presidente da Câmara, que também, quando o Kiko saiu candidato pela primeira vez em 2004, a mulher do Amaral foi candidata a vice-prefeito junto com ele. E aí ele deu 150 mil reais para que ela saísse candidata a prefeita, a vice-prefeita, na chapa dele. Esse mesmo Kiko mandou que fossem lá buscar o dinheiro que ele tinha dado. Ou seja, fosse roubar a família do Amaral. Amarraram a mulher do Amaral, amarraram o filho do Amaral, amarraram o próprio Amaral, levaram os 150 mil reais e acabou com a carreira política do Amaral. Aí vocês me perguntam, como você sabe disso? Eu falei isso pro Amaral. O Amaral sabe disso. O Amaral sabe disso. O Amaral, que também é um cara envolvido na corrupção em Franco da Rocha. Então, gente, dá pra gente confiar nesses políticos vagabundos que a gente temos na cidade? Tem como? Não tem. Quero pedir para a polícia de Franco da Rocha, principalmente, né, para esse delegado, que eu vou dar o nome dele, que investigue a morte do Rodolfo Pimenta. Aliás, que ele dê resposta para nós. Nós estamos esperando. A família dele está esperando. O filho dele, os filhos deles estão esperando. Que a polícia dê a resposta. Que pegue esses assassinos e coloque eles no devido lugar. Né? Que o lugar de petralha, bandido e assassino, é na cadeia. E não na rua, apavorando pessoas. Eles são tão bons que para andar na rua, anda com 2, 3 banda podre da polícia militar do lado deles. Para proteger de quê? Se vocês são bandidos, vocês não precisam, né, de bate-pau da polícia atrás de vocês. Não precisam. Vocês são assassinos. Então eu quero mostrar para a população de Franco da Rocha
e quero afirmar que quem mandou matar o Rodolfo Pimenta foi o Francisco Daniel Seriguim de Moraes e o tal do vereador que se diz evangélico, né? Que se esconde atrás de uma Bíblia, que tem pastor que só falta dar para ele porque o dízimo dele é bom pra caramba na igreja onde ele frequenta, que engana os irmãos, que engana a população, que deu cargo pro cara, o cara tá fazendo o que quer, nem os próprios colegas dele estão aguentando o cara, porque foi obrigado a dar o cargo, né? Dar uma grana boa pro cara, o cara fica quietinho, e aí o cara tem a autonomia, a liberdade de fazer o que quer. O que quer. Falei para vocês que eu ia fazer essa live hoje. Fiz questão de estar fazendo. E quero falar para vocês que eu estou indo para a Anistia Internacional fazer a denúncia desses assassinatos, desses vereadores e tentativa de assassinato contra jornalistas, como foi com o Bispo Sérgio, como foi com o próprio Evandro, né? Como foi com o Rômulo, né? É que o Rômulo estava na quadrilha, não sei nem se ele vai querer depor, mas eu acho que ele vai depor obrigado, vai coercitivamente, né? E a gente vamos estar desvendando os crimes que eles tentam, de todas as formas, forjar, né? E aí a população esquece e eles dão uma de bonzinho, que não são nada disso que vocês imaginam, né? Nada disso que vocês imaginam. Cidade onde a gente vê delegado envolvido com bandido, a confiança é pouca. Então, doutor, como o senhor desqualificou o Rodolfo Pimenta aqui, numa entrevista forjada, em um jornal vagabundo do prefeito Petralha, a mando deles, eu lhe peço que, em nome da lei, você ponha os bandidos que mataram Rodolfo Pimenta na cadeia. Comece a investigar com os caras mais próximos deles, que eles lhe podem lhe dar mais dica do que você espera. Mas olhe, não esqueça, vou estar cobrando até na Anistia Internacional. E aí eu vou levar essa entrevista aqui para que eles percebam e vejam como é que trabalha. Não todos. Não posso aqui estar falando de todos os delegados de Franco. Mas como é que trabalha o vice-prefeito que foi delegado e que continua encobrindo crimes na cidade, roubando a cidade, e de 1, 2 ou 3 delegados colocados por eles tanto delegado titular como delegado seccional, né, como delegado trazido de outro município, delegado ladrão de carga, né, para que amedrontasse alguns que tentassem
correr atrás. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com polícia, nem com político, nem com cidadão nenhum, estou fazendo a minha parte, irei continuar, se Deus assim me permitir. Mas essa morte, vocês vão esclarecer. Vocês vão parar de fazer esse jogo sujo, de se envolver com político bandido, e até para se fazer um BO contra esses vagabundos, vocês tentam pegar alguns tontos, né? Como eu vi alguns tentar fazer e não conseguir fazer o BO. BO se faz como eu fiz esse aqui, ó. E aí se pede a oitiva do BO, que é para que o delegado não consiga mudar o seu depoimento. Porque ele fala para você, não, o que está escrito aqui no BO é exatamente o que vai para lá. É mentira. Eles escrevem aqui o BO, quando vai fazer a oitiva, eles não te chamam. E a oitiva, eles mudam a oitiva, deixam dúvida, correto? Esconde o fato, quando chega no Ministério Público, chega totalmente desviado, chega totalmente o contrário do que você fez, do que você pediu, e aí o Ministério Público é ludibriado, como é ludibriado em Franco da Rocha, sempre juízes, a justiça de Franco da Rocha são ludibriadas por esses políticos bandidos que nós estamos. Nós temos um oficial de justiça por nome TG, que todo mundo conhece, que trabalhou, foi vereador por 2 vezes, foi presidente da Câmara. Esse cidadão trabalha a serviço desses políticos bandidos para pegar os processos, engavetar os processos e colocar, né, quando o advogado pede para se colocar. Ou senão, ele vai levando dinheiro e esses processos ficam lá. Já tem processo lá que nós vamos contar aqui, de 2010, 8 anos atrás. O próprio está envolvido na corrupção, que não poderia estar trabalhando no fórum, está trabalhando a serviço do crime. Ludibriano, mais uma vez, a justiça. Então é isso que nos deixa muito chateado, muito triste, porque a gente vê investigadores com vontade de trabalhar, garra, DEIC, né, civil mesmo, pessoal da civil querendo trabalhar, e muitas vezes impedido por delegado. Teve um crime aí que só foi desvendado porque eles começaram a querer me jogar no meio, e aí houve um sargento que até meu nome, Sargento Gerson, que tentou me jogar num rabo de foguete, junto com Gilberto Guarda, na primeira vez, e numas 2 ou 3 vezes ele tentou fazer com que eu matasse uma pessoa para eles tentar me jogar na cadeia, e para que na cadeia os caras me matassem, porque eles têm o nome
todos deles gravados e denunciado em tudo quanto é lugar. Então, qualquer coisa que me acontecer, tanto entre os polícias citados, que são os banda podre, como entra aí Marcelo Nega, Chiquitini, o Kiko, o Maurici, o Edilson, o Melancia, né? Sabe, todos esses bandidos, né, entram na minha cota. E tem mais ainda, né, que eu vou até pular o nome dele, que talvez venha candidato a prefeito ou a vereador. Mas nós ainda vamos ter muita conversa também, porque é outro covarde. Então, meus amigos e minhas amigas de Franco da Rocha, se vocês puderem compartilhar, muito bem, eu agradeço. Se vocês não puderem, eu também agradeço. Mas olha, quero mostrar para vocês que eu não tenho medo, não vou me esconder de maneira alguma, não vou ser covarde, e agora chegou a hora da gente entrar em ação. Já que em Franco não dá jeito, a gente vamos procurar, como já fomos, DHPP, Polícia Federal, GAECO, a Anistia Internacional, né, que investiga esses casos de morte de político, né, por questão política, e que muitas vezes a gente pega uns delegados desses aí, que inverte, desqualificam a pessoa, inventam de tudo. Como inventaram também do Rodrigo Fedezoni, né? Do Zé Carlos também. A gente tem testemunha, né, que pessoas colocaram até veneno dentro da bebida do cara para beber. Mas aí a questão foi a família que não quis fazer o trabalho que deveria ter feito. A família não, né? A esposa oficial. Porque a outra não, a outra teve participação na morte, que só foi para lá exatamente para isso, né? Então nós vamos esclarecendo que nós estamos aqui para fazer o bem para a nossa cidade, o bem para Franco da Rocha. Nós estamos lutando pela nossa cidade e que nós não vamos deixar que essa facção cresça, que essa facção se espalhe, que essa facção continue, né? O que a gente quer é ver esses caras na cadeia o mais rápido possível, pagando pelos seus delitos, por roubos, por assassinato, por tentativa de assassinato, por superfaturamento, né, de tantas coisas, né, de obras, de infraestrutura aí, de uniforme escolar, na máfia da merenda, né? Então a gente vamos cobrar bastante e vamos estar mostrando para que vocês não esqueçam, porque está próximo da eleição, tá bom? Então essa live de hoje, eu quero primeiro agradecer a Deus e desejar para o Rodolfo que Deus lhe ponha em bom lugar. Você caiu numa armadilha, foi morto injustamente, por covarde que usaram você durante muitos anos, até para assalto, para beneficiar o PT, e depois, na covardia, mandaram apagar você porque você sabia muito. Você sabia praticamente
da mesma forma que eu sei, ou até mais, um pouco do que eu sei. Por isso que você pagou o seu preço. Mas aonde você estiver, que Deus dê muita luz para você. Que a justiça de Deus tarda, mas não falha. E a justiça da terra vai ter que fazer o dever deles. Porque eu vou correr atrás. Então faz exatamente 2 anos hoje. Dia 4 de abril de 2017. Que Deus o tenha em um bom lugar. Que Deus conforte o seu filho que você amava tanto, que ama tanto você, que Deus conforte os seus outros filhos, né? Que Deus conforte a sua família, né? Que dê força para eles que estão traumatizados até hoje, com certeza absoluta. População de Frango da Rocha, vocês têm aqui um cara que jamais vai se acovardar, jamais vai baixar a cabeça para quem quer que seja, e que vai continuar a luta por todos nós. Um abraço para todo mundo, até amanhã, né? Que me dá um pouco de tristeza, um pouco não, bastante tristeza, em ver acontecer uma coisa dessa, e pessoas, né, que deviam investigar, tentar desqualificar a pessoa depois dela morta. Por que não o fez antes? Né? Por que não prendeu antes se tinha alguma prova? Tinha livrado dele ter sido assassinado. É que vocês não tinham nada. E deixaram matar um cidadão, pai de família.